CBN Campinas. Dez horas 12 minutos, de volta com o CBN Campinas, e a gente volta então à ocorrência na John Boy Dunlop, aquele engavetamento para você que está chegando agora, hoje pela manhã. A situação foi muito complicada, agora está tudo sossegado por lá. Trânsito liberado, a Valéria Rain já trouxe todos os detalhes aqui pra gente, até a situação de momento. O trânsito segue normalmente, né, pela região da John Boy, ali com a ponte da rodovia dos Bandeirantes. Sim, engavetamento envolveu 6 carros, um ônibus do transporte coletivo. Isso foi bem em cima, exatamente, dessa estrutura. O trânsito, então, ficou caótico, né, numa das principais vias aqui de Campinas. O saldo disso, né, foram 7 veículos avariados, ainda bem sem ninguém ferido, mas o susto foi muito grande. Falar um pouquinho sobre essa situação, porque este é um ponto que já deveria ter passado, né, por uma reformulação. Aquela estrutura já deveria ser outra, até por tudo que já foi feito em praticamente aí toda a extensão da Avenida John Boy Dunlop com o corredor do BRT. Nós estamos em contato nesse momento com o vereador Cecílio Santos, ele que é membro também da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário e milita também nessa área do distrito do Campo Grande. Muito bom dia, vereador Cecílio Santos. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. Prazer falar com a CBN novamente. Um grande abraço a você e toda a equipe CBN. Vamos lá, um susto muito grande. Ao que tudo indica, o acidente foi causado exatamente quando tem essa desaceleração, quando se afunila para esse ponto da John Boy Dunlop, exatamente na ponte sobre a rodovia dos Bandeirantes. E a gente fala aí de 7 veículos envolvidos, mas ainda bem nenhum ferido. Mas nós já tivemos outros acidentes exatamente neste ponto, infelizmente até a morte, até que recentemente, de uma motociclista aqui em Campinas. O que está sendo feito? Porque ali, vereador, já era para ter uma obra efetiva dentro desse planejamento com os trabalhos do corredor BRT. Afinal, são 6 pistas de um lado para o outro e depois afunila naquela ponte que já não funcionava quando a John Boy Dunlop era antiga. Exatamente, Flávio. Esta obra da John Boy Dunlop... Alô? Sim, estamos ouvindo, vereador. Alô? Pode prosseguir, vereador. Estamos ouvindo aqui, o áudio está muito bom. Tá jóia. Parece que está picotando aqui para mim, mas tudo bem. Então, essa obra da John Boy Dunlop, na verdade, nós fizemos sugestões para que as obras de arte fossem construídas... Alô? Está me ouvindo, Cláudio? Sim, estou te ouvindo muito bem, vereador. Está aqui chegando plenamente para a gente. Pode prosseguir. Ok. As obras de arte, as pontes, os elevados, fossem construídos por inicial, porque são obras mais complexas e, portanto, um tempo maior, demora mais. O planejamento da prefeitura foi justamente ao contrário, iniciando por trechos onde pudessem ser feitos e já liberados. Pois bem, esse trecho específico é objeto de reclamações, de acompanhamento e sugestões da nossa parte desde o início, porque, como você bem mencionou na reportagem e no comentário, é onde afunila o trânsito e já houve acidentes, inclusive acidentes fatais. Graças a Deus, esse acidente de grande proporção não houve vítimas, mas o prejuízo material é muito grande. E acabei de falar com o secretário de Infraestrutura e é a mesma celeuma de sempre. E está sendo planejado, está sendo feito, a obra já iniciou e, como a reportagem, a Valéria falou muito bem, não tem nenhum trabalhador, não tem obra efetiva nesse local. Para nós, usuários da via John Boy Dunlop, a obra começa efetivamente quando tem máquina, quando tem gente trabalhando, quando a gente vê a tubulação subindo aí, os pilares da ponte sendo construídos. Isso não está. Então, no meu modo de entender, Flávio, existe
inclusive com outras cidades. Justamente porque a gente passa por ali todo dia, toda hora a gente passa por ali e vê o sofrimento que é de toda a população. Mas, infelizmente, o prefeito Dário tem dado pouca atenção ao distrito de Campo Grande e muito pouca atenção a essa questão da obra da João Baldon Lobo, que é o corredor do BRT. Vamos lá, recapitulando exatamente este ponto, o senhor citou essas obras de arte. Obras de arte é o termo utilizado, obra de arte, exatamente para a construção de viadutos a uma situação mais complexa. Então, ali com a Transamazônica seria obras de arte também criadas quando tem, né, esse cruzamento dos corredores com as próprias rodovias, quando se passa ali na Anhanguera, e também em determinados pontos aqui da cidade de Campinas. Esse é um ponto muito específico, e eu lembro que a gente ainda entrevistava quando o secretário de Infraestrutura hoje era o presidente, secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, no governo Jonas Donizete. Ele citava exatamente esse ponto: os corredores de ônibus estão em 95% prontos, porém ainda faltam as obras de arte, e a gente fica com essas obras de arte, esses viadutos, exatamente essas áreas mais problemáticas, e acho que essa deve ser a mais difícil, a mais problemática para o usuário e também para a própria obra em si, quando ela for realmente realizada. Mas fica essa situação de estamos em análise, estamos estudando, e isso irrita, né? Exatamente, Flávio. Inclusive, eu estive na Autoban meados do ano passado, justamente para entender. É problema com a Autoban, a demora que está ocorrendo na execução dessa obra? A Autoban foi muito claro, muito taxativo. Conversei com os engenheiros lá e eles disseram: vereador, nós não temos nenhum empecilho para que a obra aconteça, muito pelo contrário, nós fizemos sugestões para que o canteiro de obra fosse adequado para não atrapalhar a rodovia, que nós não podemos parar a rodovia, entende? Mas não há nenhum empecilho por parte da concessionária da rodovia em que esta obra seja realizada. Então, está tudo adequado, está tudo certo, agora é responsabilidade da Prefeitura executar a obra. Portanto, Flávio, não há nenhuma explicação aceitável até agora por parte do secretário de Infraestrutura ou do próprio prefeito para a população de Campinas. E afirmo a você, os ouvintes da CBN, nós estamos tomando providências, já conversei com os demais vereadores que residem na região, mandei mensagem para eles, em função dessa questão do recesso, para procurarmos o quarto andar e entender e cobrar celeridade na resolução desse problema e outros que tem também no corredor do BRT. Voltando do recesso, nós vamos estudar medidas cabíveis, medidas possíveis para serem adotadas pelo Legislativo, para que o Executivo respeite o contribuinte, respeite o morador do Campo Grande, do Ouro Verde, e faça valer, não é, o contrato com as empresas que fizeram a licitação e ganharam esse trecho da obra, para que executem a obra no prazo determinado. Isso também nós estamos cobrando hoje, já estou encaminhando requerimento ao secretário e ao prefeito para informar o cronograma específico da obra. Claro, tem um prazo, a gente sabe disso, para que o canteiro de obra seja montado, para que as fases da obra sejam executadas. E é justamente isso que nós queremos. Não basta dizer, teve a chuva, teve não sei o que lá, mas sempre vai empurrando com a barriga, a passo de tartaruga, e a população do Campo Grande do Ouro Verde pagando a conta por não ter essas obras concluídas, claro. Exatamente, esse é o ponto mais problemático. O senhor também citou outros pontos mesmo do corredor BRT. Quais são eles, quais são esses gargalos que o senhor identifica também como membro, né, dessa comissão permanente na Câmara? Sabe, nós temos alguns acessos aos bairros que são muito complexos, entende? E precisa de atenção. Ali, por exemplo, para a entrada para o cemitério Parque das Flores, nós temos observado ali acidentes de pequena monta, mas que é muito complicado. Então, tem a interferência ali, a interface, né, com o loteamento, né, o empreendimento que está sendo construído ao lado, né, mas é um dos pontos que a gente tem questionado. Tá certo? O outro ponto, obviamente, é esse trecho do corredor entre a PUC e a própria rodovia dos Bandeirantes, e
não está concluído, segundo o próprio secretário. É uma negociação que está sendo feita com o shopping ali ao lado, mas a gente sabe de toda essa questão econômica, como é que está, botar isso para um particular como contrapartida, precisa de um planejamento do particular, do empresário, para garantir essa obra. E a gente sabe que o recurso que veio do governo federal e o planejamento da prefeitura é para executar todo o corredor do BRT na região do Campo Grande. Então, essas negociações precisam ser feitas de uma forma célere para que esta obra seja concluída e entregue à população. Até porque nós vamos discutir, e temos discutido, né, a questão da operação dos ônibus, e veja, um acidente como esse, uma situação como essa, impacta significativamente na operação dos ônibus, portanto, atrapalhando a vida de milhões de pessoas, de muita gente na região do Campo Grande, na cidade. Vereador Cecílio Santos, vereador também membro, né, dessa Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender novamente a CBN. Eu que agradeço, Flávio. Só faço uma observação que como as comissões funcionam por 2 anos, e aí tem a eleição do presidente, portanto, a renovação dos membros das comissões. Então, até o ano passado estava nessa comissão, eu tenho interesse em continuar, mas será discutido aí quem serão os membros, provavelmente essa semana e a semana que vem, para a renovação das comissões na Câmara. Tá? Eu agradeço a CBN por dar atenção a essa questão e parabenizo o Flávio por ter procurado a gente e procurado sempre pautar esses temas que são de grande relevância para a nossa cidade. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado. A você e aos ouvintes. Muito obrigado pela participação. Está aí o vereador Cecílio Santos conversando com a gente aqui no CBN Campinas. Claro, nós estamos buscando, né, a prefeitura aqui de Campinas para termos ideia de quando de fato realmente essa obra vai começar a sair do papel. Não com canteiro de obras, mas como disse o próprio vereador, né? Quando os trabalhadores, quando as vigas, quando o viaduto começa a ser reformulado. Nesse ponto, hoje aconteceu um acidente que foi impressionante, mas graças a Deus, sem aí pessoas feridas. Mas infelizmente a gente já teve outras colisões, outras ocorrências. E eu lembro uma das mais recentes, uma motociclista que morreu prensada, né, entre 2 veículos de grande porte. São 10h25.